Bom, pessoal, então, na aula passada, no finalzinho da aula passada, nós tínhamos esse circuito, estávamos trabalhando com esse circuito aí, né? Então, nos era dado esse circuito aí para analisar, né, o valor dessa fonte, essa fonte de, essa fonte de tensão aqui, né, que era um degrau, então, um degrau aqui de 600 volts, né, sendo aplicado a esse circuito, que inicialmente estava em repouso, né, em regime estacionário com energia acumulada nula aqui no indutor e no capacitor. E aí, nos foi pedido para analisar esse circuito aqui no domínio de Laplace, né, e obter, né, a transformada de Laplace dessa função, dessa tensão aqui, V0, né. Bom, então, o que a gente fez na aula passada? A gente passou esse circuito aqui para o domínio de Laplace, né, esse diagrama que está aqui do lado de baixo, né, com todos os elementos representados agora pela sua representação equivalente no domínio de Laplace. E aí, uma vez obtido esse circuito aqui, a gente fez a análise dele aplicando o método das correntes de malha, certo? Então, para analisar esse circuito, a gente teve que escolher o método, escolhemos aí o método das correntes de malha, certo? Que seria o método mais conveniente aqui para determinar essa tensão. E aí, fizemos, né, a análise, e aí, no final das contas, nós obtivemos as correntes de malha, e A e B, né, estão aqui no lado direito, as expressões que nós obtivemos, e aí, a partir do valor de B, nós obtivemos aqui o valor dessa tensão, certo, no domínio de Laplace, e essa tensão, ela é o produto, né, da impedância pela corrente B, então, esse produto aqui nos dá essa tensão V0 no domínio de Laplace. E aí essa expressão, né, foi a expressão que a gente obteve para o valor dessa tensão V0 no domínio de Laplace. Ok? Então, nesse exercício aí, né, faltou a gente determinar quem é V0, né, no domínio do tempo, ou seja, quem é a função no tempo que está associada a essa transformada de Laplace aqui que a gente obteve, né, nesse circuito. Só lembrando aqui, né, que, bom, esse circuito aqui, ele é um circuito que, se a gente olhar aqui para o denominador dessa função V0, né, é um polinômio de ordem 3, né, significando que esse circuito aqui é um circuito de terceira ordem, né. Então, se eu fosse resolver esse circuito aqui via os métodos que a gente viu no segundo estágio, né, de equações diferenciais, a gente ia ter que resolver aqui a gente teria que resolver uma equação diferencial de terceira ordem, certo? Então, a gente precisaria, né, de determinar as soluções de equação característica dessa equação e também 3 condições iniciais para a gente poder resolver, né? Então, veja que aqui tem uma condição inicial no capacitor, outra no indutor, e aí, bom, de onde é que apareceria a outra condição inicial aqui? Então, a gente precisa na condição inicial na derivada, no valor da função, na derivada primeira e na derivada segunda dessa função, certo? Para poder resolver. Então, observando esse circuito aqui, a gente tem uma condição inicial nesse capacitor, né? Tem uma condição inicial nesse indutor, mas a terceira condição inicial aqui não é clara de onde é que a gente vai obter, né? Então, esse outro, vamos dizer assim, essa outra derivada, né, está associada à relação entre essa tensão Vφ aqui e essa fonte de corrente, e aí não é tão, vamos dizer assim, trivial, certo? De se obter qual seria a terceira condição aqui. Tá? Então, isso aqui é só para exemplificar, né, um caso em que, né, se você tiver que analisar o circuito no domínio do tempo, né, a análise desse circuito pode ser complicada, né,
quando quando a ordem desse circuito começa a aumentar, né? Então, aqui a gente tem um circuito de 3 malhas, chega aqui numa situação em que a gente vai ter uma equação diferencial de ordem 3 para resolver, só que aí, né, determinar as condições iniciais dessa equação começa a ficar mais complicado. Enquanto que aqui, né, usando a abordagem da transformada de Laplace, a gente faz aquele percurso que a gente viu, né, que é sair do domínio do tempo para o domínio de Laplace, resolver o que a gente quer determinar no domínio de Laplace e depois voltar para o domínio do tempo, né? E aí esses problemas que a gente tem para resolver a equação diferencial da forma tradicional, né, alguns desses problemas são abstraídos e a gente resolve de forma mais fácil. Ok? Bom, então vamos. O que é que falta aqui? Falta a gente fazer a expansão, né, dessa função V0 em frações parciais e achar quem é a transformada inversa dela, certo? No domínio do tempo. Então, vamos ver aqui o que é que a gente precisa fazer, né? Então, primeira coisa, né, a gente achou essa função Vs aí, então a gente tem Vs na forma n de s sobre d de s, né, que é uma função racional. Veja que aqui eu tenho dois polinômios, eu tenho um polinômio numerador, esse no n de s, e um polinômio no denominador. Então, a primeira coisa que a gente faz para fazer a expansão em frações parciais é achar quem são as raízes do denominador, né? Então, quem são essas raízes aqui que estão no denominador dessa função V0 de S, certo? Bom, então, isso aqui, essas raízes aí são as raízes do seguinte polinômio, né? Então, S ao quadrado mais 8S mais 25 multiplicado por S, né? Então, se isso aqui for igual a zero, a gente obtém, né, para esse polinômio aqui igual a zero, a gente obtém as raízes dele. Então, a primeira raiz que é trivial aqui, já é direta, é essa raiz aqui, né? Vou chamar essa raiz de S1, que é a raiz zero, né? Então, se S for igual a zero, essa expressão é zero, então S1 é a primeira raiz, né? S1 igual a zero é uma raiz desse polinômio aí. A segunda, as outras duas raízes, né? São um polinômio de ordem 3, então tem 3 raízes, as outras duas raízes vão sair das raízes dessa equação aqui de segundo grau, desse polinômio de segundo grau. Bom, então, aplicando, se vocês aplicarem aí, né, vamos só escrever aqui diretamente uma expressão para essas raízes, né, então vou chamar assim, S2 e S3, né, a raiz número 2 e a raiz número 3 vai ser igual, né, vamos aplicar aí a fórmula de Bhaskara, né, então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada aqui dentro de b ao quadrado dá 64, né? E menos 4 vezes 25, que dá 100, né? Então, 64 menos 100 vai dar menos 36 aqui, certo? Isso aqui dividido por 2, certo? Então, fórmula de Bhaskara aqui diretamente. Então, aqui as raízes 2 e 3, né? Vão ser menos 4 na parte real, né? Mais ou menos raiz de menos 36 vai dar J vezes 6, né? Dividido por 2, então dá J vezes 3, certo? Então, esse denominador aqui tem 3 raízes, né? Uma raiz real, certo? Igual a zero. E tem duas raízes complexas aqui, né? E como a gente sabe, se aparecer uma raiz complexa, o conjugado dela também vai ser raiz, né? Então, a gente tem um par de raízes complexas aqui, como raiz desse polinômio aqui. Então, raiz 2 e 3 são esses números aqui, certo? Menos 4 mais J3 e menos 4 menos J3. Bom, então, uma vez determinadas as raízes desse denominador,
a gente agora pode fazer, né, a expansão em frações parciais dessa função. Deixa eu só colocar mais uma página aqui. Bom, então vamos reescrever a função que a gente tinha lá, né, em termos de frações parciais, né? Então, a gente tinha a seguinte expressão para V0, né? Tinha um menos. Então, aqui no denominador, a gente tinha S, né? S ao quadrado, mais 8S mais 25. Isso aqui era a nossa função, o denominador dela, né? E o numerador, a gente tinha 4.200 multiplicado por 5S menos 1, né? Então, isso aqui a gente quer expandir, né, na forma de frações parciais da seguinte maneira, né? Então, termo referente à raiz zero, né, tá aqui. E aqui a gente vai ter ainda mais dois termos. Vamos colocar aqui somado com K2. Opa, acho que troquei aqui parte real e parte imaginária. 4 e 3. Então, S mais 4 menos J3. Essa é a primeira raiz. Somado com o terceiro termo aqui, que vai ser S mais 4 mais J3, certo? Então, essa fração, essa expansão em frações parciais que a gente quer encontrar, né, que a gente precisa encontrar para aí poder achar a transformada inversa dessa função aqui. Bom, então, vamos, né, fazer o procedimento, né, que a gente tem para achar essas raízes. Veja que todas as raízes aqui são raízes simples, né? E eu tenho um par de raízes, dessas raízes, eu tenho um par de raízes complexas. Então, aqui a gente utiliza, diz assim, um método padrão para achar essas constantes, né? Então, K1, né? Se eu quiser achar K1, já vou colocar aqui, que vai ser. Então, K1 eu vou multiplicar essa expressão aqui por S, né? Então, vou ficar por menos 4.200, 5S menos 1. Veja que se eu multiplicar aqui desse lado esquerdo por S, esse S aqui vai embora, então vai ficar S ao quadrado mais 8S mais 25. E agora eu vou fazer S igual ao valor da raiz, né? Que é S igual a zero. Certo? Então, multipliquei isso aqui pelo termo aqui do denominador, né? Abaixo da constante. E aí, fiz a S igual ao valor da raiz, né? Então, aqui a gente vai ficar com menos 4.200. Multiplica menos 1. E aqui, tudo isso aqui vai dar S ao quadrado menos 8S dá zero, né? Então, dividido por 25. Então, isso aqui vai me dar o valor de K1 igual a, bom, 4.200 dividido por 25, que vai dar 168, certo? Então, esse é o valor que a gente tem aí para a primeira constante, que é a constante K1. Ok? Bom, então, a gente precisa determinar K2 e K3, né? Para terminar aí a expansão de frações parciais. Mas a gente já sabe uma coisa, né? A gente já sabe que K3 vai ser igual a K2 conjugado, né? Então, conjugado
de K2 vai me dar diretamente K3. Então, na verdade, eu só preciso calcular aí quem é K2. E aí eu já acho o valor de K3, né? Bom, para calcular o valor de K2, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou multiplicar o lado esquerdo aqui por S mais J4 menos 3, né? Que é o que está aqui no denominador. Ao fazer essa multiplicação, né? Eu vou cancelar esse termo que está aqui, desse lado esquerdo, e aí vai sobrar apenas esse termo aqui do produto, né, embaixo, e depois vou fazer S igual a menos 4 mais J3, aí eu acho o valor de K2, certo? Então, para achar K2, novamente, né, K2 vai ser igual vamos colocar aqui, né, menos 4.200, 5S, menos 1, é isso? Aí, bom, agora eu vou multiplicar, né, esses dois termos aí por S mais 4 menos J3, certo? Então, vamos lembrar aqui do seguinte, né? A gente tem que lembrar que S ao quadrado mais 8S mais 25, isso aqui é igual a S mais 4 menos J3 vezes S menos 4, ou mais 4 menos J3, mais J3, né? Conjugado. Então, esse polinômio aqui, né, se a gente colocar nos produtos aqui em termos das raízes dele, ele vai ser escrito dessa maneira. Então, aí, quando eu multiplicar do lado esquerdo, né, por S mais 4 menos J3, vai sobrar S mais 4 mais J3, certo? Então, aqui vai ficar no numerador S mais 4 mais J3. Ok? Então, aqui eu vou pegar essa expressão e calculá-la substituindo o S pelo valor da raiz, né? Que é menos 4 mais J3. Ok? Isso aí vai me dar o valor de K2. Então, como é que a gente escreve isso? Então, vai ficar com menos 4.200, 5 vezes essa menos 4, né? Mais J3, aqui menos 1, e aqui a gente vai ficar com menos 4 mais J3, menos 4 mais J3, e aqui mais 4 mais J3, certo? Então, esse aqui é o valor de K2, né? Então, ainda dá para dar uma simplificada aqui, né? Nesse valor de K2. Então, K2, se a gente fizer esses cálculos aí em cima e embaixo, vai ficar menos 4.200. Esse primeiro número complexo aí vai ser menos 21 mais 15J, né? Veja que aqui, né? Isso tá correto, né? Então, 15J, né? 5 vezes 3 dá 15. E aí, menos, 5 vezes menos 4 dá menos 20, menos 1, menos 21. Então, tem esse primeiro número complexo aí embaixo. Em cima, desculpa, do numerador. E aí, no final das contas, embaixo, a gente tem esses dois termos aqui, né? Menos 4 com 4 vai embora, vai ficar só J6 aqui. Então, vai ficar menos 4 mais J3 vezes J vezes 6, certo?
Bom, então, a forma de deixar esse número aqui mais simples seria você calcular esse número aqui de baixo, né? Achar quem é o valor dele, qual o valor complexo dele, né? No caso aqui vai ficar menos 4 vezes J6, né? Vai dar menos 24J. E aqui você tem mais J3 vezes J6, então vai ficar menos, né? Menos 3 vezes 6, menos 18, né? Então, esse número aqui, se você multiplica em cima e embaixo dessa fração aqui pelo conjugado, você vai obter um número complexo, com parte real e parte imaginária definida, né? Então, se você fizer nesse cálculo aí, eu já vou colocar direto aqui, mas aí façam os cálculos depois para checar se está correto. Então, isso aqui vocês devem obter um número complexo, tem a seguinte forma, menos 84 mais J vezes 3612, né? Bom, achei K2, então quem vai ser K3? Bom, K3, consequentemente, vai ter que ser igual a K2 conjugado, ou seja, K3 vai ser igual a menos 84, e aí muda o sinal aqui da parte imaginária. Ok? Então, no final das contas, né, qual é a expansão em fração parciais que a gente tem para essa função? Vou colocar aqui chamada V0 de S, né, que é aquela função que a gente tinha. Então, essa expansão em frações parciais para a gente aqui deu 168 sobre S, e aqui eu somo com, vou colocar aqui S menos S mais 4 menos J3. Olha isso aqui, perfeito. Então, aqui em cima vai ficar K2, né? Então, menos 84 mais J vezes 3612. Por último, né? Esse último termo aqui vai ser S mais 4 mais J3, e aqui em cima o conjugado desse primeiro, então menos 84, vou colocar aqui no parênteses, menos 84, menos J 3612. Então a gente tem essa expressão aí, certo? Que é a expansão em frações parciais dessa função, certo? Dessa função V0 de S, nessa transformada de Laplace aí. Bom, então agora só nos falta, né, fazer a transformada, só nos falta calcular as transformadas inversas, né? Então, eu sei que V0 de t, isso aqui vai ser a transformada inversa do Laplace, né? De V0 de S. E aí, essa transformada aqui vai ser a soma individual da transformada desses termos aqui. Então, primeiramente, a gente vai escrever V0 de t, né? Vamos escrever a transformada do primeiro termo. Então, a transformada de 1 de S, a gente sabe que é o degrau, né? Unitário. Então, isso aqui vai ficar 168, que é uma constante, né? Multiplicado pela transformada do degrau. Então, essa transformada aqui, desculpa, a transformada inversa de 1 sobre S, que é o degrau, né? Então, isso aqui vai ser o de t, e o de p é a função, para a gente ter a função degrau unitário. Certo? Eu vou só apagar uma coisa aqui que eu quero falar aqui desse lado, eu quero colocar a expressão que a gente obteve na aula passada para raízes complexas, certo? Que aí a gente já
já utiliza direto. Deixa eu só... Então, veja aqui que a gente lembra, né, do que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente deduziu, né, a expressão que dá a transformada quando você tem um par de raízes complexas, certo? Então, vou deixar aqui, só para a gente lembrar. Bom, então, o que é que a gente viu na aula passada? A gente viu que se você tiver uma raiz complexa, né, escrita na forma parte real mais j parte imaginária, né, essa constante aqui associada à fração parcial da raiz complexa, dada por essa expressão aqui, a gente pode escrever, né, a seguinte transformada para as duas, né, a combinação das duas raízes dos termos associados às duas raízes complexas, né, diretamente. Então, nesse primeiro termo a gente tem K, né, no segundo termo a gente tem K conjugado, então veja que aqui a gente tem K aqui, né, K aqui seria esse valor aqui, né, e o conjugado dele está aqui. E aí, a gente, escrevendo essa expressão aqui, a gente tem a seguinte transformada, certo? Então, vamos só pegar o que a gente tem no nosso, aqui nessa expressão, né? Na expansão que a gente obteve, e identificar quem são esses parâmetros aí, né? Então, para a gente aqui, né? K é igual a menos 84, né? Mais J vezes 3612, ou seja, né? A parte real dele é menos 84, e a parte imaginária é 3612, né? Então, isso aqui para a gente é o que a gente entende como sendo K, né? Essa constante. Bom, então veja que para utilizar essa forma aqui da transformada, a gente tem que saber quem é K real, K imaginário, e a gente já sabe, né? Então, K real está aqui e K imaginário está aqui. Então, essa parte aqui da forma a gente já sabe. Falta determinar essas constantes aqui, A e B. Mas A e B são exatamente a parte real, né? E a parte imaginária aqui, né, no denominador da expressão. Então, se a gente faz o paralelo com o que a gente tem aqui, então, para a gente, né? Vou colocar aqui. Para a gente, né? Vai ser igual a 4, né? E B vai ser igual a 3, certo? Por quê? Porque, veja aqui, né, nessa expressão que a gente obteve, se a gente faz essa substituição, A igual a 4, B igual a 3, e K igual a esse valor aqui, a gente tem exatamente os dois termos que a gente obteve na expansão em frações parciais, certo? Então, fazendo essas observações, né, o que é que a gente pode escrever, como é que a gente pode escrever a transformada desses dois termos aqui em conjunto, né? Então, vamos pegar isso aqui e fazer uma transformada só, né? Fazer uma transformada só para o domínio do tempo. Então, como é que vai ficar, né? Então, a gente sabe que a expressão vai ficar da seguinte maneira, né? Somada aqui, 2, né? O 2 dessa expressão aqui. Então, exponencial de menos a t, né? A vale 4, então menos 4t, né? E aqui multiplicado por, bom, parte real, a gente sabe que é menos 84, então menos 84 cosseno, né? Cosseno de b, só que b é 3, né? Então, cosseno de 3t, certo? Menos KI, certo? Só que KI é 3612, então menos 3612 seno de... Não vai dar para colocar aqui, vou colocar aqui, seno de 3t. E aí a gente fecha isso aqui, certo? Então,
Deixa eu só apagar aqui desse lado. Sim, lembrando que esse termo aqui do lado direito também está multiplicado pela função U de t, né? Deixa eu ver aqui. Só colocar aqui que isso aqui também está multiplicado por U de t, pelo degrau unitário. Bom, então, se a gente for reescrever essa expressão, a gente pode fazer assim, né? V de 0 de t vai ser igual a 168, né? Mais duas vezes, né? Exponencial de menos 4t, menos 84, cosseno de 3t, menos 36,12, seno de 3t, isso aqui para t maior que zero, né? Que o de t aqui justamente nos diz isso aqui. Bom, isso aqui também é unidade de volts, né? E aqui para t maior que zero. Então tá aqui, né, a nossa transformada, certo? E no domínio do tempo, na nossa função no domínio do tempo. Então veja que esse aqui, essa função é, né, uma resposta, se a gente observa, né, a forma dessa função, ela é uma resposta ao degrau, né? Veja que quando t vai para infinito, esse valor de V0 vai para 168, né? Vamos ver se isso aqui está de acordo, né, com o circuito que a gente tinha. Deixa eu só colocar novamente aqui o circuito que a gente tinha. Tá aqui. Então, quando t vai para infinito, né? O que é que vai acontecer? Esse capacitor vai virar um circuito aberto, né? E esse indutor vai virar um curto, né? Vai se comportar como um curto. Então, né, a gente vai ficar com um circuito, né, que tem a seguinte característica. Deixa eu só fazer a cópia aqui. Vamos ver se isso aqui está realmente de acordo com o circuito que a gente tem, né? Vamos checar se essa resposta que a gente obteve está correta. Em outras palavras. Então, vamos fazer a análise desse circuito no regime estacionário. Bom, quando esse circuito atingir o regime estacionário, né, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a seguinte situação. Então, a gente tem uma fonte, tensão aqui, resistor continua a mesma coisa, circuito, capacitor vai se comportar como circuito aberto e o indutor como curto, né? Então, daqui a gente vai ter apenas esse resistor aqui de 140, né? E aqui em cima a gente continua com essa fonte, né? Com essa fonte de dependente de corrente, que vale Vφ sobre 4, né? Então aqui a gente tem 10 ohms, aqui 140, e aqui Vφ sobre 4, Vφ é igual a V0, né? Nesse caso, porque quando esse indutor for virar um curto, né? Essa tensão V0 aqui vai ser igual a essa tensão Vφ, né? Esses elementos vão estar em paralelo. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Vamos analisar esse circuito, né? Essa tensão aqui vale 600 volts, nessa fonte aqui, 600 volts. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode ir aqui, né? Isso aqui é Vφ.
Então, a gente pode aplicar, né? O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode aplicar o método das tensões de nó, né? Talvez o método das tensões de nó aqui nos dê qual vai ser esse valor final aqui de tensão. Então, vamos aplicar o método das tensões de nó, ver o que é que a gente obtém. Então, aqui a gente pode tomar esse nó como referência, né? Então, aqui, essa tensão aqui vai ser a tensão Vφ, né? E aí, se a gente aplicar, né, o método a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui, né, o que é que a gente vai obter? Vamos colocar aqui a expressão que a gente obtém. Então, a gente obtém aí 600, vou colocar as correntes aqui, 1, aqui, 2, e essa corrente 3 aqui a gente já sabe quem é, que vai ser isso aqui, Vφ sobre 4. Então, chegando no nó, a gente tem a corrente 1, isso aqui tem que ser igual a corrente 2 mais o valor da fonte de corrente ali, que é Vφ sobre 4, né? Então, em 1 vai ser 600 menos Vφ, né? Dividido por 10, essa é a primeira corrente aqui. A corrente I2 vai ser Vφ dividido por 140, né? Esse resistor aqui. E aqui eu vou somar com Vφ dividido por 4. Bom, então dessa expressão aqui, né? Se a gente multiplicar tudo por 140, né? Então, aqui a gente vai ficar com 14 vezes 600 menos Vφ, Vφ, né? E aqui, se eu multiplicar por 140, quanto é que dá 140 dividido por 4? 35. 35, né? Então, somado com 35 Vφ. Então, aqui a gente fica com 14 vezes 600, né? Que dá 8.400 menos 14 Vφ. Isso aqui vai ser igual a 36 Vφ, né? Então, aqui no caso, Vφ multiplicado, bom, 36 com 14, né? Vai dar 50, né? Então, 50 Vφ igual a 8.400. Quanto é que vai dar o valor de Vφ? 8.400 dividido por 50, que dá 168, né? Então, 168 volts. Ok? Então, veja, o valor que a gente obteve para V0, né? Vφ, né, no regime estacionário, vai ser igual a V0. Significa que aqui V0 também é igual a 168 volts, certo? No regime estacionário. O que é que acontece? A gente obteve na expressão que a gente viu lá quando a gente resolveu o circuito, certo? E passou para o domínio do tempo, veja o que a gente obteve. Esse termo aqui, né, do transiente, o regime transiente, quando ele for para zero, vai sobrar apenas 168, como sendo o valor final, certo? Dessa grandeza. Então, veja aqui a análise que a gente fez. Se você fizer a análise no regime estacionário do circuito, ela bate, certo? Ou seja, indicativo que esse procedimento que a gente fez está correto. Ok? Então, essa é uma das formas de você analisar, né, se as expressões que você obteve depois que fez a transformação do domínio de Laplace para o domínio do tempo, se elas estão corretas, certo? É você analisar, né, o valor final dessas expressões com o valor que você obtém fazendo a análise do circuito em regime estacionário, né? Substituindo os capacitores por circuitos abertos e os indutores por curtos-circuitos. Ok? E a gente viu que o que a gente fez aqui está batendo, né? Então,
168 aqui é o último o valor final dessa expressão, bate com a análise de regime estacionário do circuito. Ok? Bom, então essa foi uma questão que aí a gente fez, usou todo, vamos dizer assim, tudo que a gente viu até agora, né, nesse estágio, para analisar um circuito, né? Então a gente utilizou a caixa de ferramentas completa aí. Então, pegou o circuito, transformou para o domínio de Laplace, aplicou o método de análise do circuito no domínio de Laplace, no caso aqui a gente aplicou o método das correntes de malha, determinou as correntes de malha no domínio de Laplace e achou a grandeza que a gente queria determinar, no caso aí V0, né, no domínio de Laplace. Então, ao achar essa expressão de V0 no domínio de Laplace, a gente tem uma função racional aí, dois polinômios, e a gente pode expandir, fazer a expansão em frações parciais para encontrar as transformadas inversas, né? Então, a gente fez isso agora na aula de hoje, e aí nós determinamos essa expressão no domínio do tempo, e essa expressão no domínio do tempo nos dá, né, o comportamento dessa grandeza aí no domínio do tempo, e essa função é, vamos dizer assim, a solução desse sistema quando você, se você resolver essa equação diferencial, né, que esse sistema que representa aquele circuito no domínio do tempo, você obteria essa mesma solução, certo? Só que a gente obteve empregando o método de análise via transformada de Laplace. Mas, né, obtendo esse valor dessa função no domínio do tempo, a gente pode checar, né, se ela faz sentido, né, se ela está correta, analisando, por exemplo, o domínio, o resultado do circuito quando você tem o regime estacionário. Então, ao fazer t para infinito aqui nessa expressão, a gente vê que o valor de regime estacionário bate com o que a gente obtém fazendo a análise do circuito em regime estacionário, né, que é um indicativo que esse procedimento aqui está correto. Ok? Então, uma forma de checar é fazer essa verificação. Bom, e aqui, né, a gente tem um exemplo completo, né, de como esse método pode ser útil, né, na análise de circuitos, né? Então, a gente viu aí do começo ao fim a solução do problema.